Bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas aqui na Universidade de Brasília. E aí eu vou seguir na indicação de livros de literatura. Como eu tenho dito em sala de aula e dito-se em outros vídeos do canal, a literatura pode ser um elemento que te descansa, que te distrai a cabeça e te tira da ansiedade, né, das redes sociais, do telefone, etc, né? Então eu vou trazer aqui alguns livros que ajudam, né, de certa forma, a tornar o dia, a semana mais agradável, né, e são livros com dificuldades de leitura diferentes. O primeiro que eu trago, que eu li, acho que tem uns 2 anos aí, é o Livro dos Abraços, do Galeano. O Galeano, né, acho que é bastante conhecido, ele tem um tipo de literatura que ela mistura narrativa, o conto com a poesia, né? E também o real e o irreal, aquilo que é verídico e aquilo que é inverídico, de uma forma muito interessante, prazerosa, às vezes chocante, às vezes curiosa, às vezes divertida, né? A gente ri. Mas esse livro dos abraços aqui é um livro que, por exemplo, eu li em intervalos. Às vezes eu estava almoçando, aí eu pegava ali um pouquinho, lia um pouquinho, no intervalo de uma aula eu pegava, lia também, ou à noite. Então ele traz, né, uma série de casos, uma série de situações muito curiosas e com personagens que a gente conhece, né? Tem um do Darcy Ribeiro aqui que ele conta, né, de uma situação quando ele estava com câncer e ia fazer a cirurgia dele, que é muito divertido, né? Eu acho que é um livro bem tranquilinho de ler e é um livro que descansa e pega ali, são sempre curtinhos, né? Alguns têm coisa de uma página e, enfim, essa é uma indicação. A outra também, que é uma indicação que eu li, deve ter, sei lá, uns talvez 3 anos, que é O Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas. Esse aqui eu li numa tarde. Ele é um livro pequeno, né? Um livro de bolso, assim como o do Galeano, e não precisa ler numa tarde, é claro, né? Você pode ler com um pouco mais de delonga, com um pouco mais de calma, mas ele traz a história do Eusébio, que é um escravo, ele esquece até o próprio nome, né? Ele é chamado de Cachorro Velho, e num contexto de um engenho, ali em Cuba, se eu não me engano, e havia uma espécie de proto-rebelião, alguma discussão ali dentre os escravos sobre se levantar ou não, ou sobre fugir ou não para um quilombo. E vai mostrando como que é difícil para um escravo já tão socializado dentro da escravidão, dessa instituição, quanto que é difícil sair, né, e fugir e lutar contra esse processo. Então é um livro belíssimo que mostra essa construção de consciência e de visão de mundo. Ganhou o prêmio Casas das Américas, foi uma surpresa muito boa. Acabei comprando um sebo, mas valeu a pena a compra. E é outro livro que está num momento assim, na fila, está numa espera que não tem nada a fazer, ao invés de pegar e ficar vendo rios, pega um livro para ler, né? Vamos lá. O outro livro que eu li, esse aqui já tem um pouco mais de tempo, talvez tenha uns 4 anos que eu li, que é o Galvez, Imperador do Acre, do Márcio Souza, que é antropólogo, né? Fiquei bem curioso. É um livro de 76. É um livro assim muito prazeroso de ler. Eu li ele assim nas férias, inclusive. Ele é escrito no formato de diário. Não sei se dá para ver aqui. Então você consegue ler assim de uma forma bem despretensiosa, né? E que é a história de um processo da criação do Estado do Acre, naquele momento do auge do ciclo da borracha, em que o espanhol vem para cá, né, descrente com o que aconteceu com o país dele. Afinal de contas, a Espanha, no final do século XIX, estava sofrendo uma crise moral, uma crise intelectual, uma crise política, porque ela estava perdendo suas últimas possessões coloniais na América e parte delas na Ásia. Então é um povo que está em busca de si. Esse espanhol vem para cá com toda essa consequência, e aí ele resolve participar de uma expedição e ele se proclama, né, em algum momento aí, imperador do Acre. E aí tem toda essa narrativa, todo esse diário que você vai lendo. É muito divertido o livro, é também bem prazeroso de ler, e eu gostei muito quando eu li, né, mas já tem um tempinho. Outro livro que eu li nesses intervalos, esse aqui é bem conhecido, talvez seja Chover no Molhado, mas esse aqui eu lia no meu café da manhã, quando eu tinha um tempinho assim, não que o meu café da manhã seja extenso, mas eu pegava ali 15 minutos, quando comia, né? Tomava café e ia lendo um pouquinho, de pouquinho você vai lendo, né? Que é Ninguém Escreve ao Coronel. Não me lembro a data desse livro, mas eu li ele, deve ter também aí uns 3 anos, eu acho, talvez até mais. Mas ele é aquilo, daquele personagem que é marcado pela solidão, né? Que é o coronel, o filho dele faleceu
no contexto de uma guerra civil. Outra característica da obra do Garcia Marques, né? Sempre essa violência característica aqui da nossa América, e o coronel esperando que um dia ele vai receber uma pensão, e com isso a vida dele vai melhorar. Então a história, né, gira ao redor desse coronel, que tem um galo de briga, que em algum momento ele vai fazer esse galo de briga brigar e ganhar um prêmio aí nessa rinha, e aí a história se desenvolve, né, nessa melancolia, nesse compasso de espera desse personagem. E alguns deles, né, vão compor o Cem Anos de Solidão depois. Outro que eu li foi do Augusto Monterroso. Esse deve ter uns 2 anos que eu li também, que são obras completas e outros contos, né? Foi publicado pela Mundarel. E ele tem algo de realismo mágico, algo de crítica social nele. E li rapidamente assim também, gostei bastante dos contos, são curtos, né? Então a gente consegue ler bastante. Tem muitos desses elementos de dependência cultural colocado nessa obra. O primeiro conto lá sobre a exportação de cabeças é impressionante. Esse me prendeu na obra, então eu fui lendo com muito prazer. E tem, né, o enigmático O Dinossauro, que é um conto de uma linha, né? Eu nunca tinha imaginado que alguém conseguiria escrever um conto de uma linha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Basicamente isso. Quando despertou, o dinossauro ainda estava ali. E aí? Então, mas vale a pena ler, os outros contos dele são muito bons. E o último, que é um pouquinho mais difícil de ler, mas também é muito bom, e eu gosto muito do Alejo Carpentier, é O Reino deste Mundo. Quando a gente vê o Reino deste Mundo, quer dizer o quê? É uma coisa cristã, né? Assim, a gente vê pelo título, não imagina. Mas é um livro que, de certa forma, funda as bases do que a gente pode chamar de realismo mágico, né, latino-americano. Ele tem uma apresentação em que ele vai, né, nesse prólogo explicando, mas ele diz respeito à Revolução Haitiana, né, juntando elementos, né, do próprio voodoo, da própria cosmologia que se desenvolve ali no Haiti, e passando por todo um processo em que um ex-escravo ele vai vendo o que vai estar acontecendo, né, de uma forma meio que atônita, e como que aquele mundo é estruturado e como é estruturado outro mundo, né? Então eu gostei muito da leitura dele. É, não li numa tarde, mas eu li em alguns dias, então eu deixo aqui como indicação. São livros, né, com focos diferentes, mas todos sobre a nossa América. Então, como eu sempre digo, né, quem chegou até aqui, obrigado pela audiência, curta o vídeo, divulgue. A América Latina existe, a América Latina insiste.